Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Kátia e hoje a gente vai trabalhar farmacologia. Hoje nós vamos resolver vários exercícios mas primeiro, antes da gente começar, eu queria falar com vocês se vocês já conhecem o nosso livro de 1001 questões de enfermagem da EBSER. Vocês já conhecem? Mas eu tenho uma novidade para vocês. Nós agora temos também 1001 questões de enfermagem para carreiras militares. Gente, tá com cheiro de novo, ainda tá no plástico e eu quero saber se vocês já têm esses livros. Para quem já está inscrito, a gente está mandando, as meninas estão ali embalando os livros para mandar para vocês. Se você não está inscrito ainda, se você não tem o nosso curso, se inscreve que a gente manda para vocês. Os de 1001 questões da EBSER e os de 1001 questões das carreiras militares e muitos outros materiais, tá bom? Mas hoje nós vamos conversar basicamente sobre questões de farmacologia desse livrinho de 1001 questões da EBSER. Vamos lá? Vamos para as questões que estão comigo? Olha só, a primeira questão que a gente tem, nós vamos ter duas questões apenas do CESP, tá bom? Todas as outras vão ser da EBSER, belezinha? Então vamos lá, vamos ler a questão juntos. A questão 634. Acerca da atuação de medicamentos no organismo humano, julgue o item seguinte. O acetaminofeno, ou paracetamol, e a dipirona são analgésicos puros, capazes de aliviar dor de intensidade leve a moderada e febre, pois eles afetam a produção de substâncias conhecidas como prostaglandinas. Gente, e a banca quer saber da gente se esse item está certo ou se esse item está errado. Vamos analisar um pouquinho esse item? Olha só. Para a gente começar um pouquinho, vamos lembrar aqui da fórmula da dipirona. Então, só uma curiosidade para a gente. A dipirona, ela foi descoberta em 1920 e o paracetamol 30 anos depois, em 1950, tá bom? Então, dos dois, gente, o que tem menos efeitos adversos, menos reações, é o paracetamol, tá? Mas ambos são analgésicos não opioides, tá bom? Então, o paracetamol tem menos reações adversas, isso justifica por que o uso dele é tão grande e largamente utilizado. E os dois, eles vão atuar em dores leves a moderadas, eles vão atuar em febres e eles vão atuar também como anti-inflamatórios, mas essa ação anti-inflamatória deles, ela é pouco eficaz frente a outros medicamentos. Então, esse não é o grande forte dos analgésicos não opioides, belezinha? Então, vamos continuar. Como eles vão atuar no nosso organismo? Os analgésicos não opioides, eles vão atuar na inibição do sistema da ciclooxigenase. Lá no ácido araquidônico, lembra disso? Quando ele se converte em prostaglandina. Quando o ácido araquidônico se converte em prostaglandina, as prostaglandinas elas atuam em duas frentes. Promove a inflamação e estimula as terminações nervosas, causando dor. Então, quando eu tenho um medicamento que atua e ele quebra, então, essa conversão do ácido araquidônico em prostaglandina, eu vou atuar tanto em processos inflamatórios quanto de dor. Então, esse é o mecanismo básico. Então, basicamente, né, acerca da atuação dos medicamentos, e quando a gente vem no nome acetaminofeno, é até difícil de falar, né, gente? Mas quando a gente vê quem é o nosso famoso paracetamol e a nossa dipirona. Eles são, então, analgésicos puros, eles são, sim, capazes de aliviar dores de intensidade leve a moderada, eles atuam na febre e eles afetam a produção das prostaglandinas. Então, a nossa questão está correta, tá? O nosso item está certo. Mas vamos continuar, então, julgando os itens? Continuando ainda na banca do CESP, mas para a EBSER, tá? Na questão 635, ela fala o seguinte: acerca da atuação de medicamentos no organismo humano, julgue o item seguinte. Os antieméticos são fármacos que atuam nos rins, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário e promovendo a eliminação de eletrólitos como o sódio e o potássio. E ele pergunta, está certo ou está errado?
Então vamos dar uma olhadinha nessa questão. Quem são os antieméticos na sociedade, gente? Eles são antagonistas dos receptores envolvidos na êmese. Então, a questão dos vômitos, né? Então, como é que acontece a êmese? Como é que acontece o vômito? Então, o ato de vomitar, ele envolve a náusea, a arcada e o vômito propriamente dito. Então, a náusea é aquele momento que você está enjoado, a arcada é aquele momento que você faz uma força e depois a expulsão do conteúdo gástrico e às vezes até intestinal junto, que é o vômito. Então, olha só, o conteúdo gastrointestinal, ele vai ganhar então o esôfago, e aí a gente tem uma contratura do músculo diafragma e dos músculos abdominais, e aí eu vou gerar então essa figurinha aí do nosso menininho fazendo aquele movimento que a gente já conhece e não gosta nada, né, gente? Então, a êmese envolve uma estrutura anatômica, que é a região bulbar. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, do nosso sistema nervoso, e aqui está o bulbo. E a região bulbar, então, é aquela que está envolvida no episódio de êmese. Então, a gente tem aí uma zona de gatilho, que é importante a gente ver que ela está no quarto ventrículo, e ela é estimulada por substâncias que se ligam a receptores. E tem também os sinais da faringe, trato gastrointestinal, mediastino, áreas do cérebro, como por exemplo o olfato e a visão, e vias eferentes, então núcleo dorsal do vago, ambíguo, os nervos frênico, espinais e viscerais. E aí a gente tem, por exemplo, nervos que existem no diafragma, nos músculos abdominais, no esôfago e no estômago, e que vão dar, então, para nós esse estímulo do vômito, né? Então, vamos ver. Vamos ler de novo a questão e a gente vai ver, então, qual é o problema ou a vantagem dessa questão, né? Então, acerca da atuação dos medicamentos no organismo, julgue o item. Os antieméticos são fármacos que atuam nos rins? Gente, se todo o processo que a gente tem da êmese está lá no bulbo, então não é nos rins, né? Então, a gente tem ainda, vamos lá, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário e promovendo a eliminação de eletrólitos? Não, né, gente? Não tem nada a ver. Então, esse item está errado. Mas a gente tem mais questão, vamos lá? Acerca da atuação dos medicamentos no organismo humano, julgue o item seguinte. Medicamentos antihistamínicos têm a função de reduzir ou eliminar os efeitos da histamina, que é um mediador químico secretado pelo corpo, especialmente nos casos de reação alérgica. Gente, isso é certo ou errado? Vamos lá ver quem é a histamina? Então, isso aqui é a formulazinha da histamina, mas vocês não precisam se preocupar que a gente não vai estudar química agora, tá bom? Mas a histamina, gente, é um mediador químico que sintetiza, ela é sintetizada e armazenada em diversas células, mas em especial aqui, ó, nos mastócitos. Então, os mastócitos estão ricos de histamina. Então, tô lá, tô bonitinho ali, cheirando uma flor, e essa flor atua como alérgeno. Então, quando eu tenho um alérgeno, ativa os mastócitos. No que ativa os mastócitos, ele está cheio de quem? De histamina. Então, ele libera essa histamina, tá? Ela vai se ligar aos receptores 1 e 4 de histamina, e aí vão atuar para corrigir, então, essa alergia, tá bom? Então, os antihistamínicos, mas qual é o problema? Mas, Kátia, isso não é bom? Sim, é bom, só que em excesso, isso acaba atrapalhando o organismo da pessoa que tem alergia. Então, os antihistamínicos, eles atuam aqui, ó, na liberação dessa histamina. E aí ele vai ajudar nessas reações ruins da alergia, tá? Nós temos o item... os antihistamínicos de primeira e de segunda geração, belezinha? Então, quando a gente vê lá, os medicamentos antihistamínicos têm a função de reduzir ou eliminar os efeitos da histamina,
que é um mediador químico secretado pelo corpo, especialmente nos casos de reação alérgica. E aí, gente, esse item tá certo ou ele tá errado? Gente, ele tá certo, né? Realmente a gente bloqueia a saída, a liberação da histamina de dentro dos mastócitos. Então, é uma questão correta. Vamos para outra? Então, agora a gente vai para uma questão que é a 637, que é do Instituto AOCP de 2017 da EBSER, tá? O concurso da EBSER. Então vamos ver o que diz essa questão. Qual dos fármacos a seguir pode estar associado ao aumento da pressão arterial? E aí ele dá 5 opções: os polivitamínicos, os beta-bloqueadores, os protetores gástricos, os descongestionantes nasais e os antitireoidianos. Vamos ver qual deles está relacionado? Então, começando com os polivitamínicos. Eles são antioxidantes e eles previnem doenças cardiovasculares. Então, eles não estão associados ao aumento da pressão arterial. Os beta-bloqueadores, gente, eles atuam, uma ação inicial deles é justamente a diminuição do débito cardíaco. Outra coisa, eles reduzem a secreção de renina, eles fazem a readaptação dos barroreceptores e a diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Então, os beta-bloqueadores também não aumentam a pressão arterial. Vamos para os próximos, que são os nossos protetores gástricos. Inclusive, gente, os beta-bloqueadores, eles atuam por conta de diminuir o débito cardíaco e reduzir a secreção de renina. Eles são usados como antihipertensivos, tá? Então, mais um reforço para o fato de que eles não causam o aumento da pressão arterial. Belezinha? Vamos lá então falar dos protetores gástricos. Eles são, gente, antagonistas dos receptores H2 da histamina. Eles causam então bradicardia, taquicardia, hipotensão e arritmias cardíacas. Mas ademais eles não interferem na pressão arterial. Então, os polivitamínicos não causam, os beta-bloqueadores também não e os protetores gástricos também não. Agora vamos falar dos descongestionantes nasais, gente. Eles são agonistas alfa-adrenérgicos sistêmicos. Então, ele faz uma ação semelhante, por ser agonista, ao que o sistema fisiológico faz. E o que a adrenalina faz, gente? Aumenta a frequência cardíaca e faz vasoconstrição. Se eu aumento a frequência cardíaca e faço vasoconstrição, qual é o efeito disso? Aumento na pressão arterial. Então, os descongestionantes nasais, eles causam, sim, a nossa pressão arterial, um aumento da nossa pressão arterial, tá? Ele aumenta a PA. Mas falta uma questão, vamos ver por que, então, que ela não altera a pressão? Porque os antitireoidianos alteram a contratilidade do coração e causam taquicardia, mas isso tudo sem elevar a pressão arterial sistêmica, tá bom? Então, a nossa resposta correta é a letra D, que são os descongestionantes nasais. Vamos para a próxima? A gente tem muita coisa hoje para discutir, a gente não pode perder tempo, vocês têm que se preparar, estudar muito. E vamos lá então. Agora, então, a questão 638, lembrando que essa questão, ela está no livro de 1001 questões da EBSER, tá? Essa questão, então, é a 638 do IBFC de 2016 da EBSER, e ela fala o seguinte: temos várias drogas utilizadas em centro cirúrgico. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de analgésicos maiores, droga mais utilizada atualmente durante uma anestesia geral. Então, ela dá 5 opções: o protóxido de nitrogênio, o isoflurano, sevoflurano, sulfentanil e o propofol. E a gente vai ver cada uma delas. Então, a gente está falando do protóxido de nitrogênio. Ele é um anestésico inalatório. Ele é hipnótico, gente, ele seda, mas ele tem levíssima analgesia. Ele também faz indução e manutenção da anestesia geral durante procedimentos, mesmo que não sejam cirurgias, né?
e ele é bastante utilizado pelo baixo custo e pela baixa toxicidade que ele produz. Mas vejam bem, a alternativa que a banca está me perguntando é que contemple um exemplo de analgésicos maiores, tá? Então, o protóxido de nitrogênio não faz parte desse grupo. Vamos ver então o isoflurano? O isoflurano, gente, também é um anestésico inalatório, também é hipnótico, ele seda, mas ele não faz analgesia, tá? Não justifica o uso como analgésico maior, ok? E aí, lembrando que o isoflurano, a diferença dele para o protóxido de nitrogênio é que ele pode ser utilizado em pacientes com ventilação mecânica por até 48 horas como sedativo, tá bom? Então, o isoflurano também não vai entrar como analgésico maior. E o sevoflurano, gente? Ele também é um anestésico inalatório, é hipnótico, ele seda, mas, gente, olha aqui, levíssima analgesia e pode ser utilizado como indução e manutenção da anestesia geral, também em procedimentos, tá? Então, o sevoflurano também não é um analgésico maior. E o sulfentanil, gente, ele é um opioide, opioide, analgésico opioide, então ele sim é um analgésico opioide, é endovenosa sua administração, ele vai causar, olha aqui, analgesia e anestesia. E ele é sim utilizado para anestesia geral, em procedimentos longos ou procedimentos mais longos. Então, a nossa resposta é a letra D. Mas vamos ver o Propofol? Não vamos deixar ele de fora não, porque vai que a Kátia está errada. Vamos ver um pouquinho? Então, olha só. Propofol, quem ele é na sociedade? Ele é um hipnótico endovenoso, seda, mas também não faz analgesia. Ele é utilizado na indução e manutenção da anestesia geral, mas pode ser também usado na epidural, embora em menor quantidade, tá, gente? Não é bem a preferência, não. Ele faz uma sedação nos pacientes de ventilação mecânica na UTI, também ele pode fazer uma sedação em procedimentos diagnósticos, tá? Em cirúrgicos menores, mas a nossa resposta é, então, o nosso sulfentanil, letra D. E agora, gente, nós vamos para a questão 639, também de 2016, também da EBSER. O que fala essa questão? Sobre os anestésicos locais, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Lembrando que essa é a questão 639 do nosso livro 1001 Questões da EBSER. E ele apresenta, então, 4 alternativas e depois eu tenho que marcar entre novas 4 alternativas qual é a sequência de itens que são verdadeiros, tá bom? Então, vamos analisar cada uma delas. Então, vamos lá. A questão 1 vai ser: um anestésico local é uma substância que, colocada em contato com as fibras nervosas, tem a propriedade de interromper a transmissão do impulso nervoso. Gente, então, um anestésico local, será que ele faz isso mesmo? Gente, ele atua no bloqueio dos canais de sódio. E aí a gente tem que lembrar lá da bomba de sódio e potássio, tá? Então, verdadeira. Os ésteres, eles, entre os quais o principal é a cocaína, são os anestésicos locais mais utilizados. Essa daqui é a fórmula da cocaína, tá? A cocaína realmente é um éster, é um alcaloide tropano, ele é derivado da morfina, então ela faz sim uma analgesia, uma anestesia, mas, gente, a gente está falando de cocaína, né? Então, o uso é visto com censura, então não é dos mais utilizados. Então, essa aqui é falsa. Vamos lá para 3? A terceira questão fala o seguinte: os ésteres são muito raramente responsáveis por problemas alérgicos. Gente, o produto do metabolismo dos ésteres são o ácido
aminobenzoico, justamente utilizado em reações alérgicas, que a setinha ficou bem em cima, mas ele é sim utilizado em reações alérgicas. E a questão diz que é muito raramente responsável por problemas alérgicos, tá? E aí a quarta questão é: a lidocaína ou xilocaína é a mais conhecida de todos os anestésicos locais. Gente, para vocês terem uma ideia, a lidocaína é padrão de referência. Então, ela é sim a mais conhecida de todos os anestésicos locais, tá? Agora, vamos ver da lista que a questão traz pra gente, qual seria então a resposta certa? Então, nós temos aqui, a letra A fala 1, 2 e 3 estão verdadeiras, a 1 é verdadeira, como a gente falou, a 2 é falsa, a 3 é falsa também, então essa não é uma questão verdadeira. A 1, 2, 3 e 4, todas são corretas? Também não, né, gente? A 2 e a 3 são justamente as falsas, então não é essa a resposta. A resposta correta é a letra D, que fala que o número 1 e o 4 são os verdadeiros. E é a verdade, né, gente? Então, anestésico local bloqueia o canal de sódio e a lidocaína é mais conhecida de todos os anestésicos locais. E a letra E só não é a verdadeira porque o item 3 está falso, né? Então, a nossa resposta é a letra D. Combinado, gente? Vamos para mais uma questão? Então, a 640 é da EBSER de 2016 e ela fala o seguinte, ela pede para a gente completar o nome de um medicamento. O medicamento tal, e aí ela apresenta 5 alternativas, usado para anticoncepcional hormonal, para anticoncepção, hormonal de emergência, insere-se no contexto da rede cegonha como insumo eficaz para evitar a gravidez indesejada e, consequentemente, o abortamento inseguro, contribuindo para a redução da morbimortalidade materna. Tem a apresentação de comprimidos de 0,75 miligramas, numa cartela com 2 comprimidos, e 1,5 com cartela de 1 comprimido. Preencha a lacuna a seguir, assinale a alternativa correta. E aí ele vem trazendo 5 medicamentos, né? O acetato de ciproterona, o desogestrel, o gestodene, o norgestrel e o levonorgestrel. Para a gente falar um pouquinho dessa questão, a gente vai falar rapidinho sobre as influências no sistema, no ciclo reprodutivo da mulher, no ciclo menstrual da mulher. Então, eu trouxe aqui para vocês uma figura que apresenta o ciclo menstrual, só para lembrar que o estrogênio inibe a secreção do hormônio FSH. Se ele inibe a secreção do FSH, há uma supressão que acontece aí no ciclo menstrual da mulher, ok? Então, além do estrogênio, a gente tem a influência da progesterona. A progesterona, ela vai inibir outro hormônio, que é o LH. Isso, gente, vai prevenir a ovulação e, além disso, vai aumentar o muco cervical e, por conta desse aumento, altera o pH e acaba sendo, então, um espermicida natural. Isso é o ciclo do ciclo menstrual. E aí é isso que vai acontecer quando eu tomo um contraceptivo oral com estrogênio, com progesterona. E quando eu tenho a atuação dos 2 hormônios, então a gente vai ter a combinação desses efeitos do estrogênio e da progesterona, que é aqui. Eles vão alterar ainda o endométrio. Então, a gente suprime o FSH, a gente inibe o LH, aumenta o muco cervical e altera a parede do endométrio quando eu associo estrogênio e progesterona num contraceptivo oral. Mas a gente tem que voltar para a questão, né? Vamos lá? O acetato de ciproterona. Gente, ele é um anticoncepcional
feito de progesterona. Nos homens, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente acha que homem não toma esse tipo de medicamento, né? Mas ele causa redução do impulso em desvios sexuais e ele também é usado em casos de câncer de próstata. Nas mulheres, ele é utilizado em casos de androgenização grave, e aí eu trouxe um exemplo para vocês da alopecia androgênica, e às vezes tem acne grave ou então acne seborreica, e ele tem associação às vezes com o estrogênio e aumenta a anticoncepção. O desogestrel é uma progesterona de terceira geração, ela tem menos efeitos adversos, maior risco de tromboembolia, é indicado para lactantes, mas não é indicado na anticoncepção hormonal de emergência. Nenhuma dessas duas, tá bom? Vamos ver as próximas? Gestodene. É uma progesterona também de terceira geração e, portanto, tem menos efeitos adversos, mas ela também não oferece risco de hipertensão, mas ela também não é utilizada na anticoncepção de emergência. O Norgestrel é uma progesterona, geralmente vendido com estrogênio, que também não atua na anticoncepção de emergência. E o Levonorgestrel, que é a letra E, que nos sobrou, né? Então, essa é a nossa alternativa correta, mas vamos ver por quê. Porque a gente tem sempre que estar fundamentado nas nossas questões, né? Então, o Levonorgestrel é uma progesterona, tem uma efetividade de 75%, ele vem apresentado exatamente nessa concentração que o problema nos traz, que a questão nos traz. Ele é utilizado, ele está no contexto, gente, da Rede Cegonha, tá? Então, quando você vai para os manuais da Rede Cegonha, eles nos dizem do uso do Levonorgestrel como anticoncepção hormonal de emergência, sim. Ele é utilizado nas primeiras 72 horas, tendo também um efeito até 5 dias. Tá? Então, até 5 dias eu posso estar utilizando, mas a cada vez que eu vou aumentando o espaço entre a relação sexual sem proteção e o dia de tomar o anticoncepcional Levonorgestrel, o que vai acontecer? Vai diminuindo a sua potencialidade. Então, o ideal é que utilize dentro das primeiras 72 horas. Mas, gente, ele não é utilizado como método contraceptivo de rotina, tá? É só de emergência. E ele tem vários efeitos adversos maiores. Náusea, vômito, cefaleia, vertigem. Então, gente, a nossa resposta é a letra E, que é o contraceptivo Levonorgestrel. Então, o medicamento Levonorgestrel é utilizado na anticoncepção hormonal de emergência. Beleza, gente? Então, eu quero ir encerrando com vocês hoje, lembrando mais uma vez da novidade quentíssima que são as questões das carreiras militares, tá? Então, o nosso livro de 1001 questões de militar, ó, das carreiras militares com cheirinho de novo, e espero vocês para a gente discutir sobre farmacologia e outros assuntos mais aqui no Ence Concursos, tá? Tchauzinho!